Jesus desceu ao inferno, o mistério dos 3 dias. O silêncio da terra, o grito do inferno. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir nunca foi contado assim antes. A maioria conhece a história da crucificação. O Gólgota, os pregos, o grito, está consumado. Mas e depois disso? Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus entre a cruz e o túmulo vazio? Foram 3 dias, 3 noites, um silêncio absoluto na terra. Mas nos bastidores do mundo espiritual, o inferno tremeu. Esta é a história que os evangelhos não detalham, mas que a Bíblia revela em fragmentos. E nós vamos ligar esses pontos, como peças de um quebra-cabeça, para te mostrar o que muitos nunca viram. A morte não o venceu sexta-feira. A terra treme. O céu escurece. Jesus entrega o Espírito. O véu do templo se rasga. Os soldados recuam. Os discípulos choram. O mundo parece perdido. Mas naquele momento, o Espírito de Jesus não ficou no túmulo, mas sua missão continuava. Na verdade, agora estava apenas começando a segunda parte do plano. Lembre-se do que Jesus disse. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. Mateus 12:40, número. Em coração da terra. O que isso significa? A descida ao abismo. Nas profundezas invisíveis do mundo espiritual, existia um lugar. A Bíblia o chama de Hades, ou Sheol, o reino dos mortos. Era dividido em 2 lados. Um lugar de tormento, onde os injustos aguardavam o juízo. Um lugar de consolo, chamado Seio de Abraão, onde os justos esperavam a promessa de Deus. Ali estavam Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos os santos da antiga aliança. Mas também havia trevas, gritos, correntes, espíritos caídos, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. 2 Pedro 2:4. Era para lá que Jesus ia. O encontro com os prisioneiros, o apóstolo Pedro, dá uma pista surpreendente. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3:19. Imagine, as portas do Hades estremecem. Uma luz irrompe nas trevas, as correntes se quebram. Um ser glorioso entra, não como vítima, mas como rei. Os demônios recuam. Os espíritos caídos que esperavam dominar. Agora, percebem, o Filho de Deus veio buscá-los, não para salvá-los, mas para proclamar a vitória. Não mais um cordeiro, mas um leão na cruz. Jesus era o cordeiro, mas no Hades, ele era o leão de Judá. A pregação aos espíritos em prisão não era convite, era proclamação. Vocês achavam que venceram? Olhem para mim, eu sou o Alfa e o Ômega. Vim tirar das mãos de vocês o que foi roubado de Adão. Foi ali que se cumpriu o que está em Colossenses 2:15. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Libertando os cativos, agora algo grandioso acontece. Jesus atravessa o Hades, vai até o seio de Abraão e encontra os que morreram na fé. Eles esperaram séculos por esse momento. Abraão sorri. Davi se levanta. Isaías reconhece o servo, sofredor que profetizou. E então Jesus declara: agora é a hora. O véu foi rasgado, o caminho está aberto. Vamos subir. É isso que Paulo escreve em Efésios 4:8-10. Quando ele subiu às alturas, levou cativos em seu cortejo e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Ele desceu para libertar. Então subiu, trazendo os justos com ele. Enquanto isso, na terra, lá fora tudo parecia silencioso. O sábado passou em luto. Maria chorava. Pedro se escondia. O inferno talvez comemorava, mas mal sabiam eles que naquele exato momento,
Jesus carregava a chave da morte e do inferno nas mãos. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Mas o que aconteceu no terceiro dia? Como foi o retorno? E o que Jesus deixou marcado no reino das trevas? E o que está por vir é ainda mais impressionante. O retorno do Rei, da escuridão à glória. O inferno pensou que tinha vencido, enquanto o corpo de Jesus repousava em um túmulo escavado na rocha, enquanto os guardas dormiam diante de uma pedra selada. O Espírito do Salvador cumpria uma missão invisível, eterna e irrefreável. Vitória não estava em pausa, ela estava em curso. A marcha da vitória. Você já imaginou o som de correntes se quebrando nas regiões invisíveis do mundo espiritual? Foi exatamente o que aconteceu. Enquanto a terra vivia o silêncio do sábado, as profundezas espirituais estavam em alvoroço. O que começou com escuridão e dor na sexta-feira, agora se transformava em uma marcha triunfal. Cristo não apenas venceu a morte, ele despojou seus poderes. As palavras de Paulo ganham vida nesse momento. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Jesus fez do inferno um palco, onde ele expôs o fracasso do inimigo. Satanás não venceu, pelo contrário, foi desarmado diante de todos. A procissão dos libertos, imagine a cena: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Rute, Elias, Jeremias, todos os santos da antiga aliança, esperando por séculos a promessa. Eles estavam no seio de Abraão, um lugar de consolo, mas ainda não era o céu. Jesus se apresenta diante deles. Eles reconhecem o Messias prometido. A glória dele ofusca até mesmo as histórias mais poderosas do passado. Então ele diz: o caminho está aberto, a redenção está completa. Agora vocês vêm comigo. É aqui que se cumpre a profecia do Salmo 68:18. Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Cristo não sobe sozinho. Ele sobe em procissão. O choque do mundo físico. Enquanto isso, algo estranho acontece na terra. Mateus registra algo que poucos percebem. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 52, 53. Você entendeu? Alguns dos justos que estavam no Hades foram vistos na terra. Eles apareceram vivos em Jerusalém. Imagine a comoção. Pessoas reconhecendo parentes que haviam morrido há décadas. Não foi só Jesus que ressuscitou. Foi uma manifestação do poder da vida que ele carregava. Era como se a eternidade tivesse dado uma amostra do que viria. Amanhã do terceiro dia e então... O terceiro dia amanhece, o céu ainda cinzento. Os soldados diante da tumba, Maria Madalena e outras mulheres a caminho do sepulcro. Elas choram, trazem perfumes, vão cuidar de um corpo morto, mas ao chegarem, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio. E então, a glória explode. A vitória sobre a morte, um anjo, brilha como relâmpago. A mensagem é simples. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5, 6. A missão invisível agora se torna visível. O que aconteceu no Hades agora se revela no mundo. Jesus volta, mas volta transformado. Ele aparece aos discípulos, come com eles, mostra as feridas, fala palavras de paz. Mas há algo diferente. Ele já não é limitado pela matéria. Surge e desaparece. Transcende. Ele é o mesmo, mas agora é glorificado. As chaves estão com ele ao livro do Apocalipse. Revela o que agora Jesus carrega. Tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18.
Essas chaves representam a autoridade total. Antes, o império da morte dominava. Agora Cristo reina. Ele não apenas venceu a morte, ele a domina. Nova realidade do reino há. A partir dali, tudo muda. A cruz, que antes era símbolo de maldição, agora é símbolo de salvação. O túmulo, que era ponto final, agora é ponto de partida. O inferno, que era prisão, agora está sob comando. E o Evangelho não é mais uma promessa futura. É um fato consumado. Jesus conquistou não só o perdão dos pecados, mas o domínio espiritual do universo. E os que creem nele participam dessa vitória. Mas há mais. A história não termina na ressurreição, porque antes de subir aos céus, Jesus deixa uma missão. E antes de ascender em glória, ele fala algo que mudaria o mundo. O legado do vazio. A tumba está aberta, mas o plano continua. Prepare-se. O que Jesus fez não termina com a ressurreição. A vitória não era só dele, era nossa também. Ele voltou do inferno com as chaves, mas agora ele deixaria algo ainda mais poderoso. A última missão. Os discípulos estão reunidos, ainda com medo, ainda confusos. De repente, Jesus aparece, não mais com o semblante abatido da cruz, mas com olhos flamejantes de autoridade. E ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18, 19. Essa é a ordem do Rei ressurreto. O inferno foi vencido. A morte foi derrotada. Agora é hora de avançar. A promessa do alto, mas antes de enviá-los, ele faz uma promessa. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Algo maior ainda viria. Eles não estavam prontos para andar sozinhos. Jesus sabia, e por isso ele deixaria o Espírito Santo. Sim, aquele mesmo Espírito que o sustentou durante a cruz. Aquele que o acompanhou até o Hades. Agora viria a habitar dentro de cada discípulo. A ascensão. Então, Jesus sobe aos céus. Imagine o cenário. Os discípulos olhando para o alto, boquiabertos, a luz brilhando sobre ele, até que uma nuvem o cobre. 2 anjos aparecem e dizem: esse, Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 11. Ele subiu, mas prometeu voltar. E a pergunta ecoa até hoje. Você está pronto para esse retorno? Pentecostes. O fogo desce. Dias se passam, Jerusalém está cheia. É a festa de Pentecostes, os discípulos estão reunidos. Quando de repente o céu se abre, um vento impetuoso invade a casa. Línguas como de fogo pousam sobre cada um. Eles falam em línguas, profetizam, adoram. O mesmo poder que tirou Jesus do inferno agora habita neles. A igreja nasce ali, não como uma organização, mas como um exército revestido de glória. A pregação que virou o mundo de cabeça para baixo. Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus, agora se levanta com coragem e prega diante de milhares. E o que ele diz? A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo e o derramou sobre nós. Atos 2, 32, 33. 3.000 pessoas creem naquele dia, e a revolução começa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O nome de Jesus ecoa. O inferno estremece antes. O inferno pensava ter vencido ao matar o Filho de Deus. Agora, cada cristão cheio do Espírito era como um Cristo em miniatura andando pela terra. Curas acontecem. Demônios são expulsos. Cadeias espirituais são quebradas. Aquela vitória invisível que começou entre a morte e a ressurreição agora se torna um movimento imparável.
Mas e agora? Você pode estar se perguntando, tudo isso é lindo. Mas o que isso tem a ver comigo? A resposta é, tudo. Jesus não desceu ao Hades só para vencer a morte. Ele fez isso para abrir um caminho para você. A cruz era dele, mas a salvação é sua. A descida ao inferno foi para que você nunca mais tenha que ir até lá. O túmulo continua vazio. Séculos se passaram, reinos caíram, impérios surgiram e desapareceram. Mas aquele túmulo continua vazio. Não há corpo, não há ossos, não há sinal de derrota, porque a vitória é eterna. O que você vai fazer com essa verdade? Essa história não é só sobre um evento do passado, ela é um chamado vivo. Você pode ignorar ou pode responder. Se Jesus venceu por você, o que está te impedindo de viver essa vitória? Ele desceu ao lugar mais sombrio para que você pudesse brilhar na luz. Ele enfrentou o inferno para que você pudesse herdar o céu. E agora, ele te convida a fazer parte disso. Do inferno à glória. O que essa verdade muda em sua vida? Prepare-se para a parte mais importante. Sim, Jesus venceu a morte. Sim, ele desceu ao inferno e saiu com as chaves. Mas, e agora? O que isso muda para você hoje? O que significa ele ter levado as chaves? No mundo espiritual, ter as chaves representa autoridade. Jesus disse, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Isso significa que o controle do destino eterno não está mais nas mãos do inimigo. Agora quem tem a última palavra é Cristo. Ele venceu por você, mas o acesso à vitória é uma escolha. A ponte foi lançada antes. O abismo entre Deus e os homens era intransponível. O pecado nos separava. A condenação era certa. Mas quando Jesus desceu ao inferno, ele construiu uma ponte. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Essa ponte está aberta. O que te impede de atravessá-la? A guerra espiritual continua, o inimigo foi derrotado, mas ele ainda tenta enganar. Ele ruge como um leão, mas já não tem dentes. Sua única arma agora é a mentira. Ele sussurra, você não é bom o suficiente. Você não vai conseguir. Deus não se importa com você, mas você já sabe a verdade. Jesus venceu por você. Você é parte da continuação dessa história. O livro de Atos termina sem um fim claro. Sabe por quê? Porque a história continua com você. Você é a continuação daqueles que foram cheios do Espírito. Você é chamado para andar com autoridade, para levar a luz onde reina a escuridão, para lembrar ao inferno que ele perdeu. O inferno treme quando você entende isso. Toda vez que você ora com fé, toda vez que você resiste ao pecado, toda vez que você levanta alguém que está caído, o inferno se lembra da derrota, porque agora a presença que andava com Jesus anda com você. Jesus não apenas saiu do inferno, ele arrastou você junto. Bíblia diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Você não é qualquer um. Você é alguém que foi ressuscitado espiritualmente com ele. E se você está com ele, nada pode te parar. A promessa que ainda está de pé lembra quando Jesus subiu ao céu? Os anjos disseram, esse Jesus voltará. Essa é a próxima grande etapa do plano. Um dia, o céu se abrirá novamente. E aquele que desceu ao inferno, aquele que venceu a morte, voltará como Rei dos Reis. E você? Estará preparado? Não é apenas uma linda história. É uma decisão. Muita gente ouve essa história e acha linda. Mas ela só se torna vida quando você diz sim a Jesus. Não basta saber que ele venceu.
Você precisa convidá-lo para vencer dentro de você. Você precisa entregar o controle, abandonar o velho caminho e atravessar a ponte que ele abriu com seu próprio sangue. O convite está de pé agora. Imagine que Jesus está diante de você. Neste momento, as marcas nos pulsos, o olhar firme, mas cheio de amor. E ele diz: eu fui até o inferno por você. Agora, você virá comigo? Conclusão. A pergunta final. Você sabia que Jesus desceu ao inferno entre a morte e a ressurreição? Agora você sabe por quê. Foi por amor, foi por justiça, foi por você, mas saber não basta. É preciso responder, ele já venceu. Agora a decisão está nas suas mãos. O inferno foi derrotado, mas o céu ainda aguarda sua resposta. E agora? Eu gostaria de saber de você, o que essa história falou ao seu coração. Deixe sua resposta nos comentários. Eu adoraria ver e responder você. Se essa mensagem tocou sua alma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que vem do alto. Aqui é o seu lugar de fé, reflexão e transformação. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.